Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa de Frente com o Marcinho. Peço que não se esqueçam de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever em nosso canal, né, e compartilhar todos os nossos programas de evangelização. E hoje eu tenho o prazer de receber mais um amigo meu e amigo da comunidade Boa Nova, Hector Bonzani. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Marcinho, os amigos e irmãos que também acompanham por esse canal da Boa Nova. É uma alegria estar aqui nesse momento com você, com toda a comunidade. Nossa, alegria é nossa, alegria é nossa. Olha aí, faz tempo que eu estou tentando marcar, encaixar e graças a Deus deu certo, irmão. Graças a Deus, estamos aqui. Que bom, que bom. Hector, vamos começar então. Você é natural de Iguatemi? Não, Marcinho, Não, eu cedo. sou, na verdade, nasci em Rancharia, estado de São Paulo. São Paulo? São Paulo. Rapaz, eu já ia chutar errado, eu já ia falar que era Paraná. Não, daí com 10 anos eu vim para o Paraná, que até hoje meus pais moram em Arapongas, né? E de Arapongas que eu vim para Iguatemi. Do Paraná eu vim, meus pais permaneceram lá e eu vim para Iguatemi. Mas, então, para você chegar no Paraná, você tinha 10 anos, então, quando você foi para lá? 10 anos. 10 anos. E aí ficou um tempo. E com quantos anos você veio para Iguatemi mesmo? Vim para Iguatemi com 16 para 17 anos. Mas veio para trabalhar, estudar, o que você veio fazer lá? Então, Marcinho, eu vim meio que fugir de casa, eu acho, né? Por quê? Conta essa história para nós. Não, assim, a nossa vida sempre foi uma vida muito simples, né? Sim. E eu lutei muito tempo com meu pai, questão de alcoolismo e tudo mais. E eu saí de casa, na verdade, fugindo de uma situação difícil, de situação financeira, um pai alcoólatra, uma irmã, né? Eu tenho uma irmãzinha especial. Sim. Então eu recebi um convite para vir para Iguatemi trabalhar, tinha 16 para 17 anos. Falei para minha mãe que eu vinha e montei no ônibus e vim parar em Iguatemi, né? Meio que fugindo de algumas situações. Nunca deixei de amar e respeitar meus pais, mas eu tinha uma mágoa, né? Então Sim. eu vim para Iguatemi para fugir da situação de vida, né? E acabei ficando em Iguatemi. Nos 17, 18. Você veio meio sem silêncio, sem documento? Você tinha algum parente, alguma coisa? Nada? Nada. Eu tinha um amigo que acompanhava minha vida, e ele veio com a família trabalhar no frigorífico, lá em Iguatemi. E aí, ele foi me conhecendo, ele falou assim: sai de sua casa aí, cara. Nossa, você tem que sair disso aí. Vem pra cá, abandona isso aí, você vai... Eu acabei aceitando o convite dele de ir pra lá e fui pra Iguatemi, morar numa república. Foi morar na República. 16 para 17 anos, numa república, trabalhando no frigorífico, eu arrumei emprego lá. E aí a gente dividiu uma república lá. E a sua profissão? Você chegou a fazer faculdade depois? Como que foi aí? Então, lá em Iguatemi, você vê como que a mão de Deus sempre cuida da gente, né? Lá em Iguatemi tinha um curso técnico em contabilidade. E em Arapongas eu fazia o ensino médio técnico, né? Em contabilidade. Então eu transferi. Naquela época que tinha isso, né? Era científico. Tinha até máquina de escrever, né, cara? Hoje o pessoal não conhece. Não conhece. Tira sarro de mim. Eu vi que você postou um negócio lá, só rapaz, os fortes conhecem aquilo. Irmão, eu tenho diploma. Eu tenho diploma. E ainda você colocou uma coisa muito importante: ASDFG, HJKLC. Eu vi isso aí lá, né? Então, nós somos dessa época. Eu pensei, não somos velhos. Não. É a experiência. Isso. A experiência. Isso. Nós não estamos ficando velhos, nós estamos se tornando clássicos. Clássicos. Isso. Então, Marcinho, eu lá em Iguatemi, eu continuei fazendo curso técnico em contabilidade, me formei em ensino médio como técnico contábil, né? E fui trabalhando na empresa. E depois, bem depois, eu iniciei uma faculdade. Isso já, bom, você chegou lá com 18 anos, então você vai começar a faculdade com uns 23, 24? Não, olha, dos 16 aos 18, que eu fiquei ali em Iguatemi, foi um período meio complicado de vida, né? Sim. Assim, eu fiz muitas besteiras por lá e tudo mais, mas dos 18 anos para os 19 ali, foi aonde eu tive minha experiência com Jesus. Era essa pergunta que eu ia fazer, essa é a próxima. Como que foi essa experiência? Então, essa minha experiência foi fantástica, porque eu, com o coração arrebentado, fazendo um monte de coisa errada, 18 anos, morando sozinho, tinha tirado carteira, consegui comprar um carro. Né? Então, que assim, carro era? Não era um carro, né? Assim,
Vai falar fala que era um carro. 147. Ah, claro que era um Fiat valeu, 147. Lógico. Eu chutei aqui, eu não sabia. Não, mas tô brincando. Eu comprei um Passat. Ave Maria. Um Passat. Eu comprei um Passat. E aí, então... É aqueles que, tipo, você fechava uma porta e abria outra. Rapaz, Sempre. aquilo lá era um litro de gasolina por um litro de óleo. Era uma coisa assim, né? Possante. Possante. E aí eu tava vivendo uma vida bem desregrada mesmo. Engraçado que eu acusava meu pai de alcoolismo, mas eu tava entrando no mesmo ritmo, ou eu tava até pior. Entendi. Né? E aí que foi quando eu conheci Jesus. Eu tive uma oportunidade que eu tinha uma banda, né? Ah! Mas era banda do quê? Pop rock, Mas, rock, sim, de metal? era uma que banda era? de rock nacional. Ah, você tá na década de 80, né? De Tá vez em tudo- quando a gente inventava cantar alguma coisa em inglês lá, que ninguém sabia cantar inglês, então só fazia... né? Mas assim, era uma Como banda... que era o nome dessa banda? Poluição sonora. Era horrível. Sugestivo. Era horrível, sugestivo. né? E aí, o que acontece? Nós marcamos de tocar um carnaval. E organizamos o carnaval. Era uma banda de rock que se juntou com o povo que tocava carnaval. Fizemos uma grande banda. Negócio... Que isso? É surreal isso. Mas Você- o negócio, na verdade, era mais para beber e fazer coisa errada do que Do tocar. que tocar mesmo. E aí eu sei que nós marcamos, ensaiamos. E um dia o Padre João, devo muito ao Padre João. O Padre João, ele é de um instituto português chamado Instituto Missionário Boa Nova. Né? Olha, Boa Nova. que nome. Fundada por Pio X. E aí o Padre João, ele, de uma hora para outra, me ligou na empresa. Eu trabalhava já no frigorífico, já estava num cargo melhorzinho lá dentro. Mas o Padre João te conhecia ou não? Não, Não te conhecia? não. Me ligou. Alguns jovens falaram que existia, entendi. tanto eu quanto o Geones, que era meu amigo, Gione, né? sim. E eu acredito até que teve influência da Dona Sofia, né? Que Dona Sofia, mãe do Geones, sempre cuidou muito dele. E eu era muito amigo do Geones, então eu acredito que ela, tentando salvar o filho dela, foi o único jeito de salvar meu filho, é é trazer trazer um amigo do meu filho, né? Tática de mãe, né? Eu sei que o padre me ligou e perguntou o que eu ia fazer, se eu podia conversar com ele aquele dia. E eu fui conversar com ele. E cheguei lá com medo, né? Que aquele negócio, Marcinho, faz coisa errada, tem medo, né? Achou que você ia ser acusado de alguma coisa. Rapaz, o que esse padre vai falar pra mim? Ele vai me excomungar da igreja, né? Aí eu fui lá, e aí ele falou assim, olha, eu queria, conversando lá uma meia hora, e no meio da conversa ele falou, eu queria te pedir um favor. Eu falei, claro, o que o senhor pedir, o senhor é padre. Nossa! Pode falar. Embora eu não frequentava tanto, mas eu tinha um isso que eu ia respeito. perguntar. Você ia pelo menos às missas? Como que era De isso? vez em quando. De vez em quando eu ia. A minha mãe, muito católica, né, devota de Maria. Então, para minha mãe não me cobrar muito, né, a distância e tal, então o que eu fazia? Eu fazia umas coisas erradas durante a semana, aí no final de semana eu ia pagar o pedágio, né, para dar uma equilibrada, né? Aí eu ia na igreja, aí depois eu já ligava para minha mãe também. Foi na igreja. Depois podia passar lá uns 60 dias sem aparecer lá de novo. Então assim, era o pensamento, né? Sim. E aí que eu fui lá e o Padre João falou, quero te pedir um favor, eu sei que você vai tocar um carnaval, não sei o quê, mas eu queria pedir para você vir fazer uma experiência de oração, um retiro, pela Renovação Carismática Católica. Eu não sabia nem o que era isso. Aí eu olhei para ele assim, né, parece que me desceu um peso, que eu achei que ele ia falar umas coisas piores para mim, né? Primeiro, você aqui está sabendo que eu fiz tal coisa? Você está se autocondenando eu já estava, já. Quando ele falou, não, é para vir participar de um retiro da igreja, eu fiquei tão aliviado que na hora ele falou assim, não, eu vou, tudo bem, fechou. Você vem? Tudo bem. Ele falou assim, então tá bom, era só isso que eu queria te fazer o convite, já que você disse sim, tá bom, preenche a ficha ali, tudo bem. Eu falei, tá bom, preenchi ali, tá. Na hora que eu saí de dentro da casa paroquial, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Então assim, trouxe um problema para os outros. 89? Isso era em 90. 90 já? Início dos anos 90 ali, né? Foi no carnaval. Sim. Aí eu sei que eu peguei e falei que ia e fui fazer a experiência de oração. E cheguei lá e encontrei quem? Quem? Não ele. Quem? Diga o nome. Naor Antônio de Arruda. Cheguei lá, me deparei com o Naor, com a Lucy. Isso no início dos anos 90.
com o Naor, com a Lucy, com o Betão. Betão. Hoje Diácono Alberto, Diácono né? Alberto. Olha, fico muito feliz de ver o Betão. Eu amo uma pessoa que eu amo muito também. E aí o Naor, a Lucy, o pessoal lá, o Márcio Ney. Eu não me lembro se você estava, Márcio. Não estava. Nesse não, né? Tava. Você apareceu Sabe por quê? depois, né? Vixe, bem depois. Eu tive o meu encontro pessoal com Jesus já lá em 92. Ah, Eu tive uma primeira experiência lá em 91, final de 91, o Padre Jonas veio aqui, cenáculo e tudo mais. Comecei a participar do grupo de oração no carnaval de 92, que foi a minha experiência. olha, E quem pregou também foi o Betão. foi o Betão. O Betão também pregou. Eu sei que eu nunca tinha me sentido tão bem na minha vida. Nunca chorei tanto também na minha vida. Fazia tantos anos que eu não confessava, que eu confessei naquele retiro. Foi uma maravilha. E dali pra cá eu conheci, assim, me aproximei mais do Betão, do Naor, da Lucy. E a gente se transformou e viramos aí amigos, né? Sim, com certeza. E ali começamos a nossa experiência com Deus. Nesse retiro, o meu amigo Claudinei já estava também ou não? Já Tava, não, Claudinei é dinossauro, né? Claudinei Não acho que fala assim, só porque ele tem quase 200 anos, não fala assim do meu irmão. Claudinei, quando eu cheguei lá, o Claudinei tinha feito experiência de oração. Já? Já. Eita! O Claudinei, se não me falha a memória, ele teve uma experiência de oração com o nosso amigo também, o João Camilote. Você tá brincando. Tinha tido uma experiência com o João. Quando eu fiz minha experiência de oração, o Claudinei já tinha feito uma experiência. Já estava caminhando, sei lá, um ano já dentro da igreja. Assim, ele, na verdade, ele nunca saiu da igreja, eu acredito, porque ele foi seminarista e tudo mais, né? Teve lá suas desviadas, mas sair assim, não. O Claudinei é um homem santo. Homem santo, aquele lá é homem santo. E aí que você começa já a participar, vocês, provavelmente não tinha grupo de oração naquela época lá, ou já tinha? Não tinha grupo de oração, nós não sabíamos rezar nem Ave Maria, era por esse lado, né? É. E aí eu lembro que eu conversei com o Naor e com a Lucy, e com o Márcio Ney, o Paulinho. Paulinho. Né? Não, Paulinho é Jurássico. Tinha hora que ele colocava uma luva pra cantar. Nossa! Paulinho. Paulinho. Amo demais o Paulinho, pessoa maravilhosa. E aí a gente se encantou com eles, e eles eram da nossa idade. Então, assim, aquela frase, né, do Papa João Paulo II, jovem, evangelize os jovens, veio assim como uma luva, porque nós olhávamos para eles, cara, tudo que eu estou fazendo está errado, tem que seguir isso aqui, ó que bacana a vida que eles têm. Se eles conseguem, eu consigo também. Justamente, sabia dos nossos mesmos problemas, vivia as nossas realidades, e eles estavam saindo daquela vida ruim e estavam vivendo uma vida legal. Eu falei, não. Aí eu comecei, montamos um grupo de oração. Aí o pessoal na época não tinha ainda Boa Nova, né? Era só um projeto do coração deles, eu acredito, do Naor, do Betão, do pessoal. Mas assim, o pessoal começou a nos apoiar, nos ensinar. A Elza não, né, cara? A Elza sempre foi mais santa. A Elza sempre foi melhor, assim. Então a Elza, ela também era para nós um ponto de equilíbrio, porque a Elza já tinha feito a experiência de oração dela com um homem chamado Pantoja. Não, isso eu não conheço. Pantoja. O Pantoja, um homem maravilhoso, cara, um homem de Deus, lá do interior de São Paulo. O Pantoja era na época do Zé Pretinho. Zé Pretinho, Pantoja, Tia Laura. Tia Laura, era esse eu grupo. ouvi falar, Tia Laura eu não conheci. Era desse grupo. E eles já tinham pregado, e a Elza já estava no processo de conversão. Então foi mais fácil, porque a Elza já era de igreja. Então ela ensinou a gente a rezar, a controlar a gente, porque a gente queria falar de Jesus a qualquer custo. Mas não entendia nada de Jesus, nem sabia direito. Mas não queria falar, cantar. Fica doido. Era por aí. Foi aí que você conheceu a Elza, então? Ela já tinha feito experiência, então, antes de vocês? A Elza já, né, cara? Na verdade, quando eu conheci a Elza... Como que você conheceu a Elza? Fala a verdade. Eu vi a Elza abraçada com um amigo nosso, que eu achava que ela tava namorando esse rapaz. Olha só. Aí eu falei assim, puxa, né, que pena, uma mulher dessa aí, tão de Deus, né? Mas que pena, como assim? Porque eu olhei pro cara, falei assim, o cara não vale nada. Tinha que ser eu lá. Porque eu tô querendo ser de Deus, né? Tipo assim, que golpezinho, ele falou, seu Nossa Senhora, eu quero ser de Deus. Não dá. Aí eu li um livro chamado Glorioso Encontro. Nossa, para! Para, agora você foi longe. Cara, quem nessa época não leu, eu li e escrevi a carta. Eu também. Eu li e escrevi a carta. Eu também. Eu olhava a Elza na missa e falava assim, tem que ter o cabelo igual daquela menina, Jesus.
né? Ó, né, ela fala bem, tem que falar igual aquela menina, Jesus, né? Então, assim, no finalzinho da carta, nos últimos dias daquela carta, eu falei assim, podia ser a Elza. Mas se não for... Que né? seja bem parecido. Bem parecida. Não fuja disso. Mas eu conheci a Elza dentro da igreja já. Já tinha parado de fazer muitas coisas erradas, já tinha trocado já tinha, né, um processo de conversão. E a Elza foi um ponto de equilíbrio. O Claudinei também foi um grande ponto de equilíbrio para a gente. Porque o Claudinei sempre foi um cara, ele estudou no seminário muito tempo, então assim, o Claudinei ele tinha um conhecimento teológico grande, litúrgico, grande. Até hoje, ele é... Sim. Os vídeos que ele faz, eu assisto todos. Não, é fantástico. Então, o Claudinei colocava a gente também na linha, em questão de liturgia, porque se deixasse pela gente, a nossa vontade era tão grande de falar de Jesus, de tocar, fazer qualquer coisa, que a gente fazia besteira. Mas tinha que ter alguém nos controlando. Então a Elza trabalhava o nosso espiritual, o Claudinei trabalhava um pouquinho a doutrina na gente. Legal, cara. Foi bacana, e tudo jovem. A Claudinha também. A Claudinha, sim. Né? A Claudinha teve participação também na nossa história. O Didi. Você não conheceu o Didi? Eu não conheci. O Didi Às vezes fantástico. até conheci. Didi é um cara fantástico, um homem maravilhoso também. Eles já eram pessoas que já estavam na igreja. Entendi. Então eles nos apoiaram muito, né? Porque se deixasse por nós... O Diógenes veio junto com você, então, nessa leva. O Jones. O Jones veio nessa leva. Quando eu comecei, o Jones começou. Fizemos o mesmo retiro e tomamos a decisão. Eu não sei se o Jones já não tinha feito um retiro antes. Não sei se ele tinha feito ou não. Mas esse do carnaval que eu fiz, eu lembro que ele estava lá, porque nós dois abandonamos todo mundo da banda e fomos para o retiro. Né? Então nós dois estávamos lá. Então, assim, foi bacana, foi muito bacana. Tem uma foto, Hector, eu vou ver se eu acho essa foto, vou pedir até pro Naor pra gente fazer a edição aqui, uma foto de 1991, se eu não me engano, que tinha aquela camisa, estou vivo e amo você, lembra? Jesus de braços abertos. Se eu não me engano, você tava nessa foto, não tava, não? Já era 1991, já pra frente. Em 90... O Claudinei estava, que eu lembro. Claudinei estava? Eu deveria estar. Em 91 foi quando eu comecei a fazer faculdade. Como é que Deus foi bom. Então, eu fiquei um tempo careca. E foi na época que algumas fotos tem eu careca. Apesar que não mudou muito também, assim. Longe de mim causar intriga e divisão. Eu jamais iria falar isso, né? Meu Deus. Que legal. Aí depois vocês fazem grupo de oração e tudo mais. Mas assim, voltando um pouquinho. Você conhece a Elza e como que conhece? Você pega o livrinho Glorioso Encontro, da Susan e... como que é o nome? Denis e Susan. Isso. Aí eu lembro. Eu lembro que eu li esse livro umas trocentas vezes. Eu fiquei... E toda hora eu rabiscava a carta, eu colocava mais coisa naquela carta. Rapaz. Olha, mas assim, eu fiz o livro lá e aí um dia a gente descendo de um grupo de oração. Da escada de uma igreja, assim. Aí eu pedi, da escada do centro catequético. Aí eu falei pra Elza, eu descobri que ela estava sozinha, não tinha namorado nenhum. Aí eu falei, olha, eu queria namorar com você e tal. A Elza assim? Diretão? Eu sempre fui muito... Mentira, eu me enganei ela, falei um monte de coisa. Isso que eu tô falando. Eu falei, rapaz, o cara é... Mas naquela escada lá, foi a escada que eu a pedi em namoro, né? E aí ela falou assim, tá bom, eu preciso pensar. Eu falei, não, eu te dou o tempo que você quiser, amanhã eu quero a resposta. Nossa! Já era um bom tempo, né? Nossa, uma noite para ela pensar. Tadinho. E aí nós começamos a namorar, né? Aí eu ganhei um sogro e uma sogra de presente, que para minha vida foram pessoas que, olha, eu hoje tenho um casal santo no céu. Sim. Né? Meu sogro e minha sogra, eu tenho eles como pessoas assim de exemplo, de tudo, de oração. Acolheram você, Me acolheram, me ensinaram a perdoar, me ensinaram a pedir perdão. Sabe assim? Então, pessoas que eram de muita oração, pessoas que eram de comunhão diária, de confissão quinzenal, mensal. Então, assim, eram pessoas do terço diário. Ixi, quantas vezes que à noite dava horário de dormir, ou eles rezavam com a gente, ou os dois iam para o quarto, do quarto eu escutava os dois. Pai nosso que estás no céu, rezando o terço. Então, assim, para nós deixou para a gente muitos exemplos bons e maravilhosos, né? E eu ganhei eles, que me ajudaram muito, muito mesmo. Me ajudaram demais. Nossa, que lindo, hein? E aí, quando que você começa a pregar, Hector? Eu sei que o Deus te deu essa graça, é um dom, né? Deus te deu. E você começa a pregar nos grupos de oração mesmo? Já te chamam para retiro? Ou você
lá naquela ânsia ainda da sua banda, você queria só tocar e cantar? Como que era? Então, olha, Marcinho, uma coisa foi muito interessante, que antigamente os grupos de oração da Renovação Carismática Católica, lá em 90 alguma coisinha, pouco se falava em grupo de oração dentro da igreja com grandes números. Sim. Né? Os grupos de oração eram nas casas. Certo. Começou assim, itinerante, numa casa, depois o grupo ia na outra, e era uma coisa fantástica. Era muita ação de Deus acontecendo nas casas. Então, depois que a igreja, observando tudo isso, começou a fazer o quê? Então, começou a acolher o projeto da renovação, muitos padres tomaram a frente, inspirados por Deus mesmo, bispos começaram a orientar a renovação, e se tornou uma grande estrutura. Mas na década ali de 80, 90, muitos grupinhos pequenos aconteciam em casa. Então, nos grupos de casa, quando a gente ia fazer os grupos de oração nas casas, era feito um sorteio. Quem vai pregar? Quem vai fazer a oração de entrega? Quem vai fazer parte eu não peguei, não. Era assim. Feito sorteio. Fazia-se assim. Quem vai fazer a oração de entrega? O fulano. Quem vai pregar? O ciclano. Quem que vai que música vai cantar? Vai cantar essa. Então fazia-se assim uma coisinha antes. E aí tinha os grupinhos da intercessão. No grupo da intercessão saía a palavra. A palavra que saiu é essa. Sim, até hoje nós fazemos isso. E aí pegava a palavra, a pessoa estudava a palavra, tá. Mas então uma vez falaram para mim, é você que vai pregar lá. Eu falei assim, eu vou pregar lá, né? Eu já tinha lido a Bíblia inteirinha. Olha. Mas não entendi nada. eu admirado, nossa. Não, mas não entendi nada. Eu queria ler porque me deu uma sede, Marcinho, pela palavra de Deus, que eu não sabia como resolver aquilo. Falei, eu vou ler a Bíblia. Perguntei pro Claudinei, o Claudinei falou assim, tem um esquema para ler a Bíblia, começou a explicar para mim, eu também não entendi. Falei, tá bom. Catei a Bíblia, vou ler do Gênesis ao Apocalipse. Eu li tudo, não entendi quase nada. Não entendi quase nada. Eu sou bem do jeito errado. Vou ler igual ler um livro. Fui pegando, fui lendo. Mas assim, quanto mais eu lia, mais eu me deparava com algumas coisas, assim. E fui ficando apaixonado pela palavra. E aí mandaram eu pregar naquele grupo. E eu fui lá e fiz uma pregaçãozinha, assim. Mas antes, fui até a Elza. Falei, o que eu falo? E você já estava namorando já? Já. Falei, o que eu falo? Da Elza foi me instruindo, né? Você podia falar assim. Ali tem unção. Ali tem unção. Aí fui perguntando, aí fui até o Claudinei também. Falei, Claudinei, quando vai falar, o que é isso aqui e tal? Porque eu não entendia nada. Né? Ia no Padre João, e o Padre João sempre, uma coisa impressionante, como que ele depositava confiança na gente. Mas quando me deu um bar assim, para valer, foi em 92, quando o Padre João mandou eu, a Elza, o Claudinei, mandou primeiro eu, o Claudinei e o Darcy Beduski, em 92, nós fizemos um curso pela Evangelização 2000. Mandou a gente para Cuiabá e nós ficamos 10 dias fechados num centro de formação. Gente, ali eu me vi apaixonado pela palavra, eu comecei, parece que foi abrindo, Marcinho. Parece que fui abrindo a minha cabeça, assim, eu fui entendendo. O cara que ministrava aquilo, eu nunca mais vou esquecer dele. Chama Manuel Rosário. Um cara, assim, muito conhecedor. Então aquilo me despertou mais ainda para esse lado da pregação. Eu comecei a estudar. Aí eu comprava as fitinhas do Padre Jonas. Com certeza. Né? Comecei. Aí eu vi também que o tocar não era meu grande forte. Principalmente o cantar, com essa voz de taquara rachada. Aí eu comecei a me dedicar à palavra. E aí a coisa, conforme iam me chamando, eu ia indo. Uma vez eu fui num negócio lá em Itacuru, eu e Giones e o seu Ivo Welter. O seu Ivo era um santo homem, hoje falecido. Ele tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima enorme. E aí, como eu queria muito evangelizar, ele falava assim, onde eu for com a imagem, ele levava a imagem nas casas. E fazia com aquelas famílias, convidava algumas famílias e fazia o terço. E aí então um dia foi eu e Giones numa cidadezinha chamada Itacuru. Fazia, sei lá, uns 60 dias que a gente estava nessa vida nova, empolgado, né? Sim. E aí chegou lá, nessa família, lá em Itacuru, nessa cidade, colocou a imagem, o Jonas começou a tocar, o seu Ivo Welter começou ele era um homem profundamente conhecedor da doutrina católica. Profundamente. E aprendi muito com ele. E aí ele falou assim, fala alguma coisinha. Aí eu falei, assim, uma coisinha. 2 minutos, eu acho, 3. Falei assim. E aí eu vi que tinha umas meninas e uns rapazes olhando assim, olhando muito, né? Aí de repente as meninas e os rapazes falaram assim, escuta, posso fazer uma pergunta? Vocês são de Guatemi? Aí eu falei, sim. Aí o Jones, sim, todos empolgados. Aí eu falei assim, nós encontramos vocês na boate aqui aquele dia. Não!
Até explicar. Não, irmão, não é mais não, nós. não é mais nós, Aquele nós morreu lá atrás. Rapaz, que situação, irmão. Então assim, tudo isso também me fez refletir que eu precisava viver para poder falar. E os caras assim, conhece de algum lugar, velho. Vocês estão falando. Vocês estão pregando aí, não sei não, hein? Vocês não viram não, hein? Então assim, tudo isso me levou a buscar mais a Deus nesse sentido, né? Da pregação. Aí começamos a pregar em grupo de oração. E aí eu sempre estava em contato com o Naor. E rapaz, eu amava quando vocês iam lá, né? Assim, a gente crescia. Aí depois de 92 eu comecei a ir. Eu fui umas 2, 3 vezes lá com a comunidade. A gente amava, né, cara? Receber vocês. A gente amava estar com vocês. Nossa, pra nós sempre foi uma alegria estar lá, Era bom demais. Então, assim, nós tivemos referência. Eu tive referência de pessoas pecadoras como eu, mas que buscavam a santidade. Sim. Então isso me impulsionava a buscar também. Maravilha, hein? E assim a gente até hoje, né, irmão? Até hoje buscando essa não acaba essa luta, né? Não. Ela é diária, né? Constante, né? E os acampamentos, Hector? Aí tá, você já tá na renovação, já tá pregando, já conheceu a Elza. Vocês casaram quando? Casamos em 94. 94 nós casamos, e aí eu já estava pregando para a Renovação Carismática Católica, aí já tinha feito aquele monte de escola, né, da Renovação, já tava, aquilo foi muito bom para mim. Para mim também foi, Aprendi muita coisa, muito. Como que era o nome das escolas? Paulo Apóstolo. Paulo Apóstolo, isso. Aprendi muita coisa com as escolas Paulo Apóstolo, material riquíssimo, né? As apostilas. Se eu não me engano, era o Padre Prado Flores que fez essas apostilas. Eu não me recordo, mas acredito que sim. Tinha muita literatura dele, né? Ele deixou, tem até hoje, um legado de coisas. Então, eu comecei a pregar pela renovação, e aí eu tive uma perca, né, dos meus sogros, né, meu sogro e minha sogra. Isso não me esfriou a fé, mas me abalou. Ali que eu vi o quanto eu tinha e tenho uma mulher santa do meu lado. Porque embora ela perdeu o pai e a mãe, eu nunca, na minha vida, vi a Elza parar de rezar. Marcinho. Nunca. Na alegria e na tristeza. Assim, a Elza é uma pessoa com a qual eu tenho de referência de oração. Porque a Elza reza, né? Então, assim, isso me impulsionava. Eu não entendia o sofrimento que eu vivia, não estava entendendo. Não tinha explicação, nenhuma palavra que chegava até mim me explicava algo, mas eu tinha amigos que me ajudaram muito a não esfriar na fé. 2 anos depois que eu tinha perdido meu sogro e minha sogra, 1 ano e pouco depois, apareceu o João Paulo. Sim. Lá em Guatemi, nos perturbando com a história do acampamento. Não, porque a irmã Zélia mostrou para nós fomos fazer em IET. O João Paulo era de lá, né? João Paulo era de lá e tinha mudado para Rondonópolis. Fazia uns 2 anos que ele estava em Rondonópolis, 3, não sei. E aí o João Paulo teve a experiência, no final do ano, do acampamento. Certo. E foi passar final de ano em Guatemi. Tipo, ele fez o acampamento em novembro, outubro, não sei. E ele foi passar o final do ano, dezembro, lá. Quando ele chegou, ele foi atrás da gente. Vocês precisam fazer o acampamento. O acampamento é fantástico. O acampamento, ele foi falando. E eu falei, pois é, irmão. Tipo assim, eu já vivi de tudo. Já, né, assim, meio querendo esfriar na fé, mas não permitindo, aquela luta. Tá bom, participando de grupo de oração ainda, mas assim, muito amarrado, e os meus amigos me levando. Foi daí que o Padre João resolveu fazer a experiência. O Padre João sempre teve uma visão missionária. E quando contou para ele do acampamento, ele não era aquele de eu concedo, pode fazer. Eu vou ver o que é, e se eu gostar, eu trago para a minha paróquia. Ele sempre fez isso, com a renovação, com o cursilho. Ele foi fazer. E depois ele falou, não, vale a pena. E aí ele investia. E aí então o que acontece? O Padre João fez o acampamento. E fez ele tipo em março, por aí, fevereiro, março. E ele voltou, fizeram em 5 lá em Guatemi. Padre João, o Nildo e a Marina, a Silvana, do Giones, e o Edmilson e a Tânia. E o padre. Isso, fizeram. Eles voltaram em 2003, 2004, alguma coisa assim. 2004, né? 2004. Comecinho de 2004, não sei se foi janeiro de 2004. Voltaram empolgadíssimos. O Padre João foi lá em casa e falou para mim assim, você vai fazer o acampamento. Falou para Elza, você também. Aí eu, por obediência, não foi por vontade.
por obediência. Falei, é mesmo, padre? Ele falou, é. E eu acredito que você vai poder nos ajudar muito. Falei, tá bom. Fui fazer. Aí começou todo o acampamento, tivemos todo o processo lá dentro, né, em alguns momentos assim, muito fortes para mim. E quando voltamos, o padre falou assim, e aí? Falei, e aí o quê? Ele falou assim... Foi muito bom para mim, mas... ele falou assim, nós vamos construir um sítio aqui. Ô, Padre João... Em 69 dias nós levantamos o sítio. Claro que não era aquela estrutura. Sim. Era uma coisa muito pequena. Aí o padre falou assim, eu queria que você se preparasse para pregar o acampamento. Eu nunca me vi pregando acampamento, Marcinho, na minha vida. Eu falei, não, isso não é para mim. Primeiro, ficar 6 dias dentro de um sítio. Eu trabalho. Você já pensa, meu serviço, Eu já era contador, já tinha minha família. Eu falei, não, isso aí não é para mim, não, isso aí está errado. Tá bom, mas não falei nada. E aí então começamos, eu preguei o primeiro acampamento juvenil, acho que eu acompanhei uns 8 acampamentos, uns 4 com o Tufi. Mas assim, foi muito direto os acampamentos lá, de quantos e quantos meses, com essa estrutura que vocês começaram? Não, o Padre João sempre foi uma pessoa assim, o que ele vislumbrou? Primeiro nós precisamos fazer um sênior para ter equipe de trabalho, para depois preparar juvenil, FAC, porque se eu não tiver um grupo de pessoas que já fizeram a experiência e são adultas, como é que vão me ajudar a preparar acampamentos para os menores? Não tem como. Então nós fizemos assim, fizemos um acampamento naquele mesmo ano que eu fiz, combinamos com o pessoal da restauração e o padre Odair, que na época estava lá em EP, e eles vieram com um ônibus de pessoa para nos ajudar, em Iguatemi. A restauração é lá de São Paulo? Assis, isso, né? Da comunidade do Tufi. Sim. Vieram nos ajudar lá em Iguatemi, isso em 2004 ainda, novembro de 2004. Vieram nos ajudar e o João Paulo já tinha mandado umas 40 pessoas de Rondonópolis fazer o acampamento também. E nós combinamos com o João Paulo. João Paulo, você vem com esses 40 nos ajudar, já vai vir 40 de lá e nós temos mais 40 aqui, dá uma equipe de trabalho boa agora. E aí... E é pertinho, Rondonópolis, Iguatemi é pertinho. É uma logística fora do normal. É fabulosa, né? Fabulosa. Mano, tudo fácil, pode vir que o João Paulo veio quase 40 de Rondonópolis nos ajudar, que eram os que tinham lá feito o acampamento. Sim. Então nós combinamos, vocês nos ajudam aqui e depois nós vamos ajudar vocês a montar o sítio aí. Certo. Combinado. Eles vieram, nos ajudaram, nós fizemos o primeiro acampamento sênior. Certo. Isso foi em novembro. Em maio do outro ano, o padre falou assim, vamos fazer mais um. Porque daí virou uma febre. Porque o negócio começou a esparramar na cidade. O padre nunca teve ideia de esparramar na diocese, Mato Grosso do Norte. Não, isso aqui é um negócio nosso, de Iguatemi. Isso aqui é um negócio nosso. Foi lá, pediu para o bispo, falou, bispo, eu estou com um projeto de evangelização, na época Dom Redovino. Dom Redovino acolheu de braços abertos. Dom Redovino tinha um lema que eu achava maravilhoso. Ele falava assim, uma igreja sem pastoral e movimento é uma igreja morta. A igreja precisa ter pastorais e movimentos, porque é o leigo em ação que faz a igreja realmente se encher da graça de Deus. Nossa, sabedoria. E aí, quando apresentou para ele o acampamento, ele falou, padre, o senhor está na frente? Ele falou, estou. Falou, padre, o senhor já é um padre com mais de 25 anos de padre. E eu vejo no senhor um homem muito sério, europeu, sério. O padre João falou assim, não, eu estou à frente. Falou, ele falou, então eu confio. Esse padre João... E aí então ele embarcou. E nós queríamos que fosse a nossa cidade evangelizada. Nunca tivemos um sonho de expandir nada. E aí fizemos esse acampamento ali, depois nós fizemos o outro em maio, e aí, só que aí começou os nossos problemas. Porque os parentes convidam o parente que quer vir, o parente aí que é o outro da cidade vizinha, e o padre João falou assim, não, nós não podemos, nossa meta é nossa cidade e tal. Mas aí a coisa começou a abrir, porque aí criamos uma regra. Conversamos com o padre Odair falou assim, ó, se você não quer ter problema em outras paróquias, trabalha como você fez, padre João. Quer levar o acampamento para a sua paróquia? O padre tem que vir primeiro. Aí se o padre vir e achar que merece, que vale a pena, ele leva para a comunidade dele. Se o padre achar que não merece, que não vale a pena, não leva. Ótimo. Então nós estabelecemos essa regra em Iguatemi. E era assim que funcionava. Então o pessoal pedia, tem que ter um padre para não se chocar. Né? E aí então começamos com essa regra. E aí os padres começaram a vir fazer a experiência com os leigos. Entendi.
E aí nós aí nós tivemos que fazer mais acampamentos, irmão, porque daí começamos a atender as cidades vizinhas. Os padres faziam e queriam trazer para a comunidade deles. Foi daí que nós começamos a estruturar melhor o sítio também, porque o nosso sítio era muito pequeno mesmo. Nós fazíamos só com 6 tribos. 6 tribos de 12 pessoas. Só. Não tinha como acolher mais. Entendo. Então era só isso. E aí que fomos começando. Mas eu mesmo comecei a pregar o acampamento. Eu preguei o primeiro acampamento juvenil Lá em Guatemi. nos moldes do sênior, porque Certo. eram dessa maneira, né? Preguei o primeiro acampamento lá em Guatemi. E depois o pessoal de Sete Quedas, com parceria com o Pindoti Porã, Paraguai, conversaram com o Padre Thomas, e o Padre Thomas fez o acampamento e falou, não, eu quero trazer para o Paraguai. Aí falou assim, você prega? Eu falei, gente... Aí o Padre João falou, não, ele está preparado já. Eu falei, padre, preparado com o quê, né? Pode ir. Eu tinha acompanhado o Tufi nos 4, 5 acampamentos. Mas quando você fala acompanhar, porque assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui para um FAC, antes de começar a pregar FAC, eu lembro que eu sentei, assim, eu anotei tudo, Hector, eu ficava anotando. Mas até hoje eu tenho essas anotações. Não, eu tenho também. Eu anotava tudo. Até o respirar do pregador eu anotava, assim. Porque assim, eu queria entender a dinâmica, porque a dinâmica do acampamento vai além da pregação, né? Sim. Então, assim, algo fantástico, sim, é uma ferramenta maravilhosa. De evangelização maravilhosa. Era isso mais ou menos que você fazia? Era isso. Ou assim, você tinha, chamava você para fazer algum momento? Não, o Tufi, assim, depois que eu estava uns 3, 4 acampamentos acompanhando ele, em Iguatemi, em outros lugares que ele ia pregar, eu ia para poder aprender. Assim, uma vez ou outra ele deixava fazer uma oração da manhã ali, antes de começar alguma coisa, né? Mas depois eu conheci o Lauro. O Lauro é um pregador de acampamento também. E com o Lauro, eu me familiarizei um pouquinho mais, porque o Lauro era uma pessoa assim que me colocou no fogo várias vezes, Marcinho. Cara, quantos acampamentos você já acompanhou com o Tufi? Uns 4, 5. Então hoje você vai fazer a Noite do Pecado. Né? Vai fazer um momento assim, assado, do nada, né? Então, assim, eu falava, Lauro, mas acho que... Não, você vai fazer. Mas se eu não der conta? Se eu não der conta, eu estou aqui. Daí eu levanto, vou lá e termino. Então, assim, uma pessoa que eu devo muito. Maravilha. Pela força, pela coragem. O Lauro é de Guatemi? Não, o Lauro hoje ele mora em Assis, São Paulo. Né? Ele era da restauração também? Não, ele era de IEP. Quando eu conheci o Lauro, ele morava em IEP, São Paulo. E aí, então, hoje ele mora em Assis. E com o Lauro eu tive essa liberdade. Sim, entendi. Né? E o Lauro e o Padre Odeir foi também me ajudando muito. Então, quando eu fui pregar o acampamento do pessoal do Paraguai e de Sete Quedas, eu comecei ali, a pregar o acampamento ali, né? Do nosso jeito, assim, buscando fazer o essencial para não fugir do acampamento. Entendi. Aí começamos ali a pregar. E aí depois vim pregar na Boa Nova, logo em seguida. Nossa, e para nós foi uma maravilha. Eu preguei lá e o segundo acampamento que eu preguei foi aqui na Boa Nova, onde nós começamos aqui com o Naor, com você, com o pessoal. Olha, e voltando só um pouquinho, Hector, eu lembro assim, o Naor conta isso, né? Se eu não me engano, você fez o convite para nós, porque até então a gente não sabia, numa época assim que a comunidade estava passando por dificuldades, né? E a gente sustentando na vida de oração, um abraçado com o outro, ó, se cair, cai todo mundo junto, então tudo. E assim, para nós, você foi voz de Deus. Você chegou numa época que a gente precisava. E o convite seu foi mais ou menos como fizeram para você. O Naor ficou meio assim também, né? Você insistiu pro Naor ir, e o Naor conta isso, até na entrevista que eu fiz com ele, sempre ele dá esse testemunho. O Naor não queria ir, fazia de tudo. Falando, gente, mas a gente é uma comunidade pobre, a gente não tem dinheiro. Não, a gente paga para vocês. Não, mas a gente não tem como ir, a gente busca vocês. Então, assim, Hector, eu quero dizer assim que nós somos muito, muito gratos a você por essa inspiração que Deus deu no teu coração, irmão. Quando a Boa Nova, eu sempre vinha aqui, né? Sempre passava aqui ver o Naor, sempre vinha ver você, eu sempre vinha aqui na Boa Nova. E eu lembro que um dia eu cheguei aqui e meu coração saiu daqui doendo, dolorido, machucado. Mas não que vocês me fizeram algo, mas é que eu via que isso aqui, eu falava, Deus, esse povo abandonou a vida toda, abandonou tudo. Alguma coisa precisa acontecer. E eu saí daqui, até trouxe uma pessoa que trabalhava comigo, para ela conhecer aqui.
E ela chorou aqui dentro. Ela falou assim, meu Deus, esse pessoal, eles abandonaram a vida toda para viver na comunidade. Eu falei, sim, é uma vocação, é um chamado. Eu fui contando o que era, porque a pessoa também não conhecia. E aí, só que mexeu comigo, mexeu. E quando eu fiz a experiência do acampamento, eu falei para o Padre João, se o senhor me autorizar, eu vou convidar o Naor para fazer essa experiência. Porque eu penso que vai ser um novo despertar para a comunidade. Isso, Naor fala isso. O Padre João falou para mim assim, olha, homem, não quero confusão com Dom Vitório. Porque diocese diferente, Sim. né? Eu falei, não. Ele falou assim, ó, a regra permanece. Eu falei, como é a regra mesmo? Ele falou assim, tem que vir um padre. Então eu vim, conversei com o Naor, convidei o Naor. Falei, Naor, só que eu vou precisar de uma força sua também. Eu queria muito que você fosse. Mas o Padre João precisa que algum padre ligado da diocese possa avalizar, né, na verdade, a tua ida junto. Não menosprezando a comunidade, mas é o medo que o Padre João tem depois de algum problema entre dioceses e tal. E assim, o padre não quer confusão. Aí até o Naor falou assim, então vou ver então, nosso diretor era o Padre Geraldo, né? Padre Geraldo. Eu vi com o Padre Geraldo, tal, certinho. Eu falei, não tem problema, mas né, acolhendo essa situação tal. Foi daí que surgiu o Padre Paulo Vital. Que vai estar comigo aqui, viu? Vai estar aqui? Vai estar comigo Padre aqui. Paulo Vital. Então, o Padre Paulo já tinha feito o acampamento. Né? Já tinha feito o acampamento. Não outros moldes, mas era o acampamento. Quando o Padre Aldir veio aqui, eu até brinquei com o Padre Aldir. Falei, Padre Aldir, é o seguinte, você e o Padre Paulo Vital fizeram um acampamento. É verdade que vocês fizeram, eu tirava sarro deles, porque eu falei, que acampamento vocês fizeram, né? E aí ele até trouxe camiseta, enfim. Mas continua, desculpa. Vai. Não, foi daí que eu conheci o Padre Paulo, e o Padre Paulo abraçou a causa com o Naor. Falou assim, não, Naor, verdade. Eu tenho tanta vontade de trazer isso também. Se a Boa Nova trouxer, eu tô disposto até a fazer uma parceria para a gente trazer. E aí então o Padre Paulo pegou uma carta do bispo. Padre Paulo. E mandou para o Padre João. E o Padre João falou, opa, agora não tenho mais problema. Não tem que falar. E aí o Naor foi com alguns irmãos da comunidade. Sim. E eu lembro que quando eles chegaram lá, meu coração ficou muito feliz. E eu falei para o Padre João, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um 3 cantos no Naor. Ele falou, como? Eu falei, Padre, nós vamos preparar o Naor prega para nós. E eu, ó. Que golpe é esse? Era que o meu sonho, né, cara? Que o Naor já era missionário. Eu falei, Padre, o Naor... E o Padre João comprou minha ideia. Homem, agora você falou bem. Eu falei, então, Padre, o que o senhor acha? Eu acho ótimo. Eu falei, tá bom. Né? Só que daí o Naor falou assim, não, eu quero montar lá, e você vai pregar lá. Eu falei, não, mas eu queria que você pregasse. Eu falei, não, Hector, não. Os planos de Deus não são Hector, meu coração abriu, a comunidade, isso aqui é a cara da comunidade, isso aqui tem a ver com a gente, eu preciso de ajuda. E aí nós começamos a ajudar aqui. E é assim, e olha, eu sou muito grato à comunidade Boa Nova. Não, nós que somos gratos a você. Porque assim, o que eu aprendi aqui pregando, aqui com vocês, e a rezar, a tudo, né? Assim, então, eu sou muito grato, eu tenho muito que agradecer, e até a confiança, porque imagina, irmão, quem sou eu? Se quem está me ouvindo souber 50% dos meus pecados, desliga. E aquele que não sabe, né, já está também Mas pensando. eu estou nessa barca sua, então é melhor não saber. Viu? Então, assim, eu falava, como é que eu vou pregar, né? E Deus vai pegando a gente, Marcinho. Deus vai pegando, e vai pegando, e vai transformando a vida da gente. Eu trabalhava num emprego que não dava para sair, Deus trocou eu de emprego. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Então eu falo assim, eu tive 2 alegrias, assim, muito grandes nos acampamentos, né? Aqui não dá para, o programa é curto, não dá para ficar pontuando muita coisa. Mas, assim, eu fui meio amarrado no acampamento também, né? Como a maioria de nós vai. Você fez lá também, né? Não, eu fiz aqui, o segundo daqui. Fiz aqui. Fiz o segundo daqui. Você não foi naqueles, os improváveis? Os improváveis, alguma coisa assim? Não, eu acho que eu era pior que os improváveis, eu era pior. E aí eu fiz o segundo daqui. Eu fiz o segundo daqui. E uma das coisas que me consolou muito foi ver você lá. Eu fiquei muito feliz, porque eu já te conhecia, já tinha ido em Iguatemi, nós já se conhecíamos, né? Então, assim, foi uma coisa que me quebrou de primeiro no acampamento, foi ver você lá. Isso já me acalentou o coração, né? Bom,
Você já tem uma pessoa que eu conheço aqui, pelo menos. O pregador coisa, também eu conheço. Qualquer coisa eu vou lá no ouvido do pregador, né? Porque me lançaram lá e me deixaram. Eu fiquei muito feliz. E uma segunda experiência que eu também fiquei muito feliz foi o nosso acampamento de casais, o meu e da Aline. Que foi você e a Elza que pregaram. Nossa, mas como que a gente ficou feliz? Como que a gente se identificou e se identifica com vocês, né? A gente acho tem que um é por amor, causa dessa comunhão. Né? essa comunhão. Que Deus nos... Simplicidade também, né, irmão? Eu acho que a gente é mais simples que painel de Jeep, né? E a Boa Nova, Marcinho, a Boa Nova trouxe para mim uma abertura, assim, não somente na minha vida religiosa, de evangelizador, né, de estar evangelizando, mas assim, me trouxe também muitos presentes de Deus, pessoas que viraram na minha história grandes presentes, sabe? Eu lembro que um dia eu cheguei aqui, aqui na Boa Nova, e fui confessar. Tinha conhecido o Padre Aldir, o Padre Aldir esteve no sítio, a gente se apaixona por ele, né? E aí fui conversar com o Padre Aldir, e eu comecei a falar com o Aldir, e ele falando comigo, me ouvindo, e ele sempre muito direto, e ele não perde uma vírgula que você fala. Né? E depois, aquela cabecinha ali, aquela cabecinha pra baixo, cabecinha. Ele para mim foi um presente de Deus. O Padre Aldir foi um presente de Deus para mim, principalmente naquele acampamento, que eu estava vivendo um momento difícil. Sim. E o Padre Aldir foi e falou umas coisas e falou assim: rapaz, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. E eu saí dali, escutei a voz de Deus para mim. Então, assim, a Boa Nova me trouxe muitos presentes. Né? Alguns outros padres que passaram pela Boa Nova, que depois foram fazendo acampamentos e foram me convidando para estar com eles também. Então, assim, aqui abriu-se um grande leque na minha vida de evangelizador. Abriu mesmo. Eu fico muito feliz. Irmão, a gente já está terminando, mas assim, eu tenho que voltar nesse assunto, porque eu sei que ele é de uma importância tão grande para a sua vida, para Iguatemi, eu acho que para Mato Grosso do Sul, né? Que é o Padre João. Eu gostaria de que você falasse assim, né, um pouco do que o Padre João fez. O Padre João, se eu não me engano, ele ficou 40 anos lá, é isso? 40 anos de Mato Grosso, de Brasil. Ah, de Brasil. E 33 anos ele ficou na nossa região ali de Iguatemi. E Iguatemi mesmo ele ficou 25 anos, isso? Não, ou não? Ele ficou 31 anos em Iguatemi. É em Iguatemi, 31 em Iguatemi. anos. Porque o que acontece? A congregação, esse instituto, não é um instituto com muitos padres, Entendo. é com poucos padres, né? Hoje nós vemos aí todo o processo de vocação que nós estamos vivendo no mundo. Então, assim, não é aquelas grandes vocações. Mas o instituto deles é um instituto português e com poucos padres. Então, eles tinham casa em Iguatemi, Sete Quedas, Tacuru, que ficava já nesse rumo, e algumas casas no Paraná. Ali no Paraná, descendo ali Autônia, a região de Cafezal, aquela região de Umuarama. Certo. As vocações foram se diminuindo, as casas foram fechando, e eles foram, na verdade, depois que construiu e prepararam as igrejas, também foram entregando para os bispos diocesanos as paróquias. E Padre João foi ficando em Iguatemi. Foi ficando, assumiu por um tempo como provincial da ordem no Brasil, e aí ele começou a administrar por ali, e ele ficou esse tempo em Iguatemi. E nesse tempo que ele ficou em Iguatemi, uma coisa a gente aprendeu muito com o Padre João, rezar. Sim. Ele tinha um lema, ele falava assim: se eu rezar, homem, ele falava em português, aquele português dele, ora, pois, se eu rezar só as vezes que me apetece, eu vou rezar muito pouco ou quase nada. Oração é disciplina. Homem santo, hein? Então a gente aprendeu assim com ele, né? E aquele jeito europeu, muitas vezes bruto, não é assim de falar meio, mas ao mesmo tempo um coração fora do normal. Um homem que tinha uma visão missionária, desprendido de qualquer valor financeiro. Padre João era um homem desprendido de qualquer valor financeiro quando se tratava em evangelização. Entendo. Ele não tinha dó de gastar com evangelização. Não tinha. Isso era algo assim que era nítido. Levava encontros, retiros, proporcionava formações. Essas formações que nós fizemos em Cuiabá, São José dos Campos, pela escola de evangelização, a paróquia pagava. Entendo. Sabe, ele nunca teve isso assim. Então, isso fez com que a gente tivesse um crescimento muito bom. E ele trouxe tudo isso. Quando ele fez a experiência do acampamento, ele trouxe o acampamento. Ele viu que ali poderia trazer algo para a paróquia dele. Sim. Então, ele foi buscando. E nesses 31 anos que ele teve em Iguatemi,
ele evangelizou muito. E a saída dele para nós, que ele saiu, assim que nós viramos diocese de Naviraí, o Padre João foi transferido. Para nós já foi uma dor incalculável ele ter ido. Ele foi para Cafezal do Sul, Paraná, uma paróquia que era deles ali. E nosso coração ficou muito dolorido, mas Iguatemi recebeu o Padre Isidro, que vocês conhecem, né? Hoje está em Sete Quedas, recebemos o Padre Isidro, que é um homem fantástico também, um homem de uma cultura, de uma inteligência fora do normal, uma cultura assim, um homem muito de Deus. E Padre Isidro entrou administrando a nossa paróquia como pároco, e recebemos o Padre Nisberto, que hoje é o nosso pároco. Padre Nisberto, um padre amigo, padre assim, amigo fantástico. E eles permaneceram até hoje lá, estão até hoje com a gente, Padre Nisberto lá e Padre Isidro voltou às Sete Quedas. Mas Padre João foi embora. Para nós ficou uma dor muito grande. Muito, porque ele largou muitas obras colocadas ali. Sim. Mas pela saúde dele, ele fez uma cirurgia, não foi muito bem sucedida a cirurgia dele, N complicações, ele acabou voltando, a congregação mandou ele para Belo Horizonte, e depois ele acabou retornando às Sete Quedas. E aí ele programou para ir embora de volta a Portugal, e ficou até um tempo em Portugal. Quando saiu uma transferência para ele novamente, para Iguatemi, como vigário, ele ficou extremamente curado. Já, não, eu quero voltar. Olha só. O provincial dele, geral, falou, padre, se o senhor quiser ficar aqui em Portugal, fica. Já doentinho, andando já com bolsa do lado. A cirurgia não foi bem sucedida. E ele falou, não, eu sou missionário. A minha obediência saiu. Se saiu minha obediência, eu vou. E aí ele partiu de volta a Iguatemi. Você é missionário de verdade, hein? Voltou a Iguatemi como vigário. Só que assim, a saúde dele bem debilitada, Márcio. Ele está com quase 80, a saúde dele bem debilitada, e ele começou a ter problemas em se comportar diante da situação dele, precisa de pessoas muitas vezes para ajudá-lo a se trocar, a ida dele ao banheiro, devido à situação dele física, para colocar o catéter, colocar as coisas, sabe assim? Então é tudo muito... Isso foi incomodando ele, incomodando. Começo do ano agora, a passagem dele estava comprada, ele decidiu que ele ia embora. E aceitou a aposentadoria. Não, o sonho dele era morrer e ser enterrado lá em Iguatemi, do lado do túmulo do Padre Albertino, que nós temos lá na igreja. Aí ele falou, gente, eu não quero dar trabalho para mais ninguém. A comunidade se juntou e falou para ele, vamos fazer o seguinte, Padre João, o senhor fica aqui, nós vamos pagar um cuidador de dia, um cuidador à noite para o senhor, vamos colocar o senhor numa casa, vamos adaptar a casa para o senhor vai, se o senhor problema é salário, precisar de alguma coisa, a comunidade vai arcar com tudo. Ele falou, ora rapaz, eu sou um missionário, eu nasci e vivi para viver em comunidade, com os meus irmãos de comunidade, eu sou consagrado, eu não posso fazer isso, e não posso ser peso na comunidade e na vida de ninguém. Aquilo foi outro baque para a gente, isso foi agora em março. E ele comprou a passagem para ir embora, porque ele falou assim, não, eu vou para a casa de acolhida dos padres idosos, que lá tem enfermeiros, médicos, em Portugal, eu vou embora, não quero dar trabalho para vocês aqui. Ele estava envergonhado já. Aí entrou a pandemia. Aí, então, cancelou todo o voo dele, foi cancelado, e nós vibramos. Ele ficou. E aí ele continuou servindo na comunidade como vigário, mas assim, a saúde dele foi debilitando um pouquinho mais. E aí os parentes dele de Portugal começou a ligar todos os dias. Ele tem em Portugal, a família dele em Portugal é uma família muito religiosa, ele tem sobrinhos que são juízes, médicos, pessoas assim, graças a Deus, de uma boa... Tem 2 irmãs religiosas, sobrinhos padres, e aí toda a família se reuniu e falou, tio, volta. E tem um sobrinho dele que é neuro e um que é ortopedista lá em Portugal. Falou, tio, volta para cá para a gente cuidar do senhor, por favor. Então ele voltou, ele caiu vários tombos em Iguatemi, andando de muleta. Então assim, ele resolveu voltar. E aí foi para nós outra dor, né? Fizemos a despedida dele agora. Eu vi lá. Que ele foi. E aí a gente ficou com o coração muito dolorido, assim. Mas ele largou para nós uma semente muito grande. Algo assim que vai perdurar por muito tempo. Ele atingiu, Hector, eu falo assim, o missionário, aquele que se entrega para a obra de Deus, a graça acontece independente da limitação dele. O que o Padre João fez
não somente para Iguatemi, mas para Mato Grosso do Sul, e eu vou mais longe, irmão, que ele fez às vezes para o Brasil em termos de evangelização, porque a sementinha que nasceu lá do coração dele, não só nos acampamentos, mas das pessoas que saíram lá, está em todo o Brasil. Você, como pregador, você deve ter passado em vários estados, né? Sim. Não sei nem em quantos estados, não sei se você lembra. Eu sei que você já foi para o norte, já foi sudeste, sul. Você já foi, bem dizer, em quase todo o Brasil, né? E tudo por causa de uma semente, de um coração aberto de um missionário. E uma coisa, Márcio, quando a Boa Nova teve em 93, lá em Iguatemi, digo Boa Nova, que estava ainda no coração de Deus todo esse projeto, mas o Betão, Naor, vocês, eu lembro que foi uma senhora, eu não sei nem se ela está viva ainda, se ela existe ou não, mas ela era esposa do senhor chamado Sérgio Brasil, Sim, falecido. Sim. Essa mulher lá na capela, essa mulher, esposa desse homem chamado Sérgio Brasil, ela levantou uma profecia no dia, e Padre João estava na capela, e ela falou assim: olha, eu vejo que Iguatemi vai ser um celeiro de evangelização. O Padre João riu, e ela falou: que riu? E o Padre João ainda falou assim: se for para ser, tem minha bênção. Nossa, cara, que lindo isso. Olha, arrepiei aqui, irmão. Então assim, É ele era um coisa de homem, Deus mesmo. ele era um homem assim, um homem diferente. Totalmente. Um homem de Deus, um homem de jejum, de oração, um homem que montava na bicicletinha, bicicleta, Monark, barra forte, Barra forte. com um bonezinho na cabeça, uma mochila nas costas, e andava a nossa cidade toda. Nossa cidade não é muito grande, 15 mil habitantes. Mas mesmo assim. Mas o Padre João era um homem que as pessoas passavam na rua, falavam: ô Padre João, ele falava assim: escuta, como é que tá seu sobrinho? Melhorou? Ô Padre João, passa lá em casa. A mãe tá boa, filho? Tá? Prepara o café que eu vou lá hoje. Então, assim, uma pessoa que, além de tudo, conhecia suas ovelhas. Isso marcou muito a gente. Marcou todos. Padre João é uma bênção. Uma bênção para nós. Irmão, o papo tá muito bom. Aqui, eu tenho pergunta aqui. Rapaz, a gente fica 3 dias aqui conversando, mas infelizmente a gente vai ter que terminar o programa. Eu queria, Hector, pedir para você deixar uma mensagem para os irmãos. A gente está aqui no início da pandemia, a gente deixava várias mensagens de gente, vamos lá, não desfalece, vamos lá, tamo junto, vamos rezar, vamos, né? E agora, que está passando um pouco, é claro que não acabou ainda a pandemia, a gente sabe disso, mas a gente está pedindo para o pessoal agora voltar para a igreja, porque muita gente acomodou. Infelizmente acomodou. E nós cristãos, nós não nascemos para ser acomodados. Nós não somos. Olha o Padre João, exemplo, tá aí, Padre João. Então, queria que você deixasse essa mensagem para os irmãos. Muitas pessoas aqui em Campo Grande te conhecem, porque você já pregou vários acampamentos, não só na Boa Nova, mas em outras paróquias. Então, muitos irmãos admiram você pelo homem de Deus que você é, pela família que você é. Então, assim, muitos vão estar assistindo e escutando essa tua mensagem. Deixa essa mensagem, então, para esses irmãos. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa do meu coração. Deus deu para mim esse ano um grande presente. Eu não tenho esse ano como um ano perdido. Eu não tenho esse ano como um ano que a graça de Deus parou. Para mim, esse ano foi um ano de muita vitória, de muita graça, de muitas bênçãos. Primeiro, eu fiquei um ano em casa. Deus me deu a graça de permanecer em casa esse tempo todo. Até setembro, eu não saí de casa, eu fiquei em casa. Sou professor, dando aula online e cuidando da minha família. Foi maravilhoso. Tivemos briga? Pô, claro que sim, discussão ali, um com o outro, mas também tivemos muito perdão. Eu acho que o perdão é a chave para você retomar a tua história. Sabe, é perdoar, é retomar a vida. Precisamos retomar, com todos os nossos cuidados. Hoje nós estamos num momento diferente. Que isso vai permanecer ou não vai? Não sei, não cabe também a nós saber se vai ou não, mas cabe a gente fazer a nossa parte. Você ficar em casa intocado, isso não vai prosseguir com a tua história. Até porque eu vejo que pessoas saem para visitar pessoas, saem para ir para boteco, saem para ir tomar tereré e fumar narguilé nas ruas, e para a igreja a pessoa acha que o vírus está concentrado aqui dentro. Não está. Então, claro, tomar todas as nossas precauções, né, Márcio?
tomar todas as medidas de segurança, as medidas sanitárias, isso é muito importante, mas nós precisamos caminhar para frente, permanecer firme. Perguntaram para mim assim, cara, em setembro agora eu estive, né, num lugar, você vai lá? Falei, mora gente lá? Mora. Vocês estão vivendo aí? Estamos. Então, eu vou, ué. Claro que eu não vou. Rapaz, eu vou aí. Então, irmão, não tenha medo. Não tenha medo. Volta para se abastecer, filho. Porque se não voltar para se abastecer, a coisa não vai para frente, não vai caminhar. Não vai caminhar. Então, é necessário voltar. Volta com todo o teu coração, volta a rezar. Isso. Volta a rezar. Mesmo que seja uma Ave Maria por dia, volte a rezar, volta a encontrar os teus irmãos, volta a falar com os teus irmãos, volta, dá esse passo, volta a confessar, pedir perdão e volta a participar. A igreja está aberta nas suas limitações hoje, mas ela está aberta. Deus, o céu está aberto, volta, dá tempo, não está terminado e nem tudo está perdido, volta que dá tempo. Amém. 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 Obrigado, obrigado mesmo. E você, irmão, que nos assiste, nós pedimos você que já é sócio, continue contribuindo com essa comunidade, nós precisamos demais da sua ajuda. Você que ainda não é sócio, se inscreva, entre em contato conosco pelas redes sociais, aqui a comunidade está funcionando normalmente. Você que contribui aqui no balcão dos sócios, venha contribuir conosco. Você que faz a sua transferência bancária, vai estar aparecendo aí as contas bancárias. E o seu boleto, você que fez essa opção de boleto, já chegou na tua casa. E nosso muito obrigado, porque é você que nos ajuda, não só com a sua oração, mas também com a sua contribuição a sustentar e aumentar essa obra. Muito obrigado mesmo. E até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem na paz.